Flávio Serafim. Mais uma vez, bom dia, já quase boa tarde. Agora, tratando um pouco mais das questões que dizem respeito ao sistema socioeducativo e resgatando até alguns debates que a gente fez na audiência pública do ano passado, estava aqui observando o relatório produzido por vocês do DEGASE sobre a gestão nesse ano de 2015. E a gente vê com muita preocupação o crescimento, né, do número de adolescentes que vem sendo apreendidos e encaminhados para o nosso sistema socioeducativo, principalmente com restrição de liberdade. A gente sabe que isso não é uma responsabilidade de vocês, é de todo um sistema de justiça que passa pela polícia, que passa pelo judiciário, que passa, né, por uma série de atores, passa pela própria realidade social que a gente está inserido, e que quando chega em vocês é porque já houve uma série de falhas no caminho, né, da sociedade, da família, do próprio Estado, que culminam, em última instância, com medidas de restrição de liberdade. A gente já se colocou aqui na audiência passada que a gente acha que tem uma orientação do governo do Estado pela ampliação das apreensões. E isso tem eco no judiciário, e isso tem contribuído para que essas medidas socioeducativas com restrição de liberdade aumentem. A gente acha isso preocupante. Aqui na semana passada foi dito pela Defensoria Pública que se está estudando um mecanismo semelhante ao mecanismo das audiências de custódia, que é feita por maiores de 18 anos. O adolescente, antes de entrar numa medida de restrição de liberdade, teria que ser apresentado a um juiz e junto com a Defensoria Pública, de alguma forma tentando ver de fato quais são as situações onde a gente pode evitar a restrição de liberdade. Até porque a gente sabe que com o crescimento desse quantitativo, num cenário onde as unidades não abarcam, a tendência a ter menos medidas socioeducativas e mais vigilância e punição, etc., é maior. Num cenário onde boa parte das unidades já são marcadas pela divisão entre facções, etc., a gente está caminhando para onde? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar rever nossas situações, nossos conflitos sociais que levam crianças e adolescentes a ficarem em situação de conflito com a lei, ou não, né? Porque não necessariamente o adolescente pode estar em conflito com a lei e muitas vezes ser abordado por uma situação policial. Um exemplo do que a gente assistiu algumas semanas atrás com adolescentes que estavam impedidos de chegar às praias chama a atenção do que parece ser uma diretriz de ampliar o processo de apreensão de adolescentes em determinadas situações, mesmo que esses não estejam em conflito com a lei. Nos casos de que os adolescentes estão em conflito com a lei, a gente tem que avaliar com mais cuidado a possibilidade de evitar uma medida socioeducativa, e no caso disso acontecer, a gente tem que lutar para que o sistema tenha condições de receber esses adolescentes de forma a lhes dar mais dignidade, mais oportunidades, mais condições de sair da situação que os está levando a entrar em conflito com a lei. A gente sabe que numa realidade onde uma pessoa comete um determinado tipo de delito, a gente pode falar de um desvio pessoal de comportamento, mesmo de caráter. Agora, numa realidade onde a gente tem parcelas crescentes da nossa juventude levada a praticar o mesmo tipo de delito, o mesmo tipo de situação que leva em conflito com a lei, a gente tem um problema que é social. Algo na nossa sociedade está fazendo com que esses adolescentes sejam jogados para essa realidade. A questão, por exemplo, do tráfico de drogas é evidente. É evidente que o tráfico leva por uma série de razões e acaba se tornando uma força de atração que está para além do desejo individual. Mas são dois irmãos, um foi e o outro não foi. Mas são milhares todos os anos que são atraídos sabendo que podem morrer cedo, que podem parar no sistema socioeducativo ou podem parar na prisão quando completam 18 anos. E mesmo assim continua essa força de atração. É evidente que isso é um problema que transcende a responsabilidade individual que há, mas que transcende a isso e é um problema de natureza social
e a gente tem que enfrentar esses elementos. E acho que para que essa última etapa do sistema socioeducativo funcionar, de fato se concretize, a gente tem esse problema do concurso, que acho que é central. Tenho preocupação com essa questão das contratações temporárias, inclusive do ponto de vista financeiro. A gente vai contratar pessoas que vão ficar alguns meses ou um ano no sistema socioeducativo, vão ter que passar por um curso de capacitação e depois vão sair, a gente tendo uma fila de pessoas concursadas, aguardando para ser convocadas. Isso é antieconômico. Nós vamos ter que formar 2 vezes. E formar é parte do processo fundamental e caro também, custa dinheiro. O profissional passa a receber antes de estar entrando em exercício ou vai fazendo um processo de formação de trabalho que também é dispendioso. Então, até gostaria de saber informações sobre como está previsto ser a formação desses funcionários contratados, se tem diferença da formação que vai ser dada para eles para a formação que é dada aos agentes concursados. E, por fim, a gente tem o problema das unidades. A gente aqui estava debatendo na semana passada, eu sou coautor aqui, nós do pessoal temos um projeto, inclusive, que prevê incentivos fiscais para os municípios que instalem unidades de medida socioeducativa. A gente acha que é fundamental descentralizar, tanto porque o modelo de grandes unidades não é benéfico, quanto para aproximar os adolescentes da família. A gente sabe que isso é fundamental para desenvolver a semiliberdade. Mas, por outro lado, a gente fica aqui numa faca de 2 gumes. Então, vamos estimular a abertura de novas unidades e acabar estimulando esse processo de restrição de liberdade, quando a gente sabe que esse não é o paradigma ideal para que esses jovens possam, de fato, sair dessa situação de conflitividade com a lei, porque você encarcera, usar o termo mais pesado, mas na prática é isso, a gente já visitou unidades, sabe a realidade delas, e depois o jovem volta para a realidade nas mesmas condições que ele estava inserido, especialmente se o sistema não tem condições de funcionar, de fazer a família ter um acompanhamento mais próximo. Mas é isso, acho que a gente tem que caminhar para esse processo de descentralização sem fazer com que ele signifique um estímulo a um processo crescente de aprisionamento. Lá em Niterói estava sendo discutida a possibilidade de uma nova unidade, numa área que nós, inclusive, achamos imprópria, porque uma área distante das regiões mais povoadas da cidade, com pouco acesso de linhas de ônibus, não ia resolver o problema da proximidade com as famílias. Podia ser uma nova unidade e resolver o problema da superlotação, mas uma vez que não ia resolver o problema da proximidade com as famílias, a gente acredita que é possível que se procure outros locais mais próprios, em São Gonçalo, em Niterói, para que a gente possa, nas diferentes cidades aqui do estado, a gente hoje tem esse problema da superlotação, a gente resolver. Mas lembrando que esse problema não pode nos servir de estímulo a esse processo de aprisionamento crescente dos jovens, porque essa, sem dúvida, não é o caminho para que a gente faça uma transição na situação de vida desses jovens, para que, de fato, eles possam ter oportunidades e não terminarem em conflito com a lei e tendo que cumprir medidas socioeducativas. Então, reitero essa pergunta sobre como é esse processo de formação dos agentes temporários e reforço o encaminhamento de que a gente procure o mais rápido possível a Secretaria de Planejamento, que acredito que, do ponto de vista da consolidação do serviço público, do direito dos concursados, esses processos seletivos não tem o mesmo rigor do que um concurso público, do ponto de vista da seleção pelo mérito, que é definido pela nossa Constituição. Então, acho que a gente procurar a Secretaria de Planejamento para que a gente possa apressar essa convocação e tentar amenizar, pelo menos com a participação de mais servidores, essa situação de dificuldade que as nossas unidades socioeducativas enfrentam hoje. Obrigado, deputado. Passa a palavra.